Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o like para o sistema aparecer para você também. Então vamos lá e bora pro vídeo. Doragon pergunta se o Prota elaborou algum plano, e ele responde dizendo que sim. Se caso o circo acabar tendo alguma briga com os monstros, eles podem se aproveitar para roubar a outra parte do item mágico. Doragon diz que é uma ótima ideia. O Prota fica se perguntando se o tal circo vai encontrar o monstro, e que como o boss transformou vários monstros em zumbis, ele deve ter um grande senso de território. Ele também pergunta se tem mais informações sobre o circo, mas o carinha de verde diz que é isso tudo que ele sabe. Ele comenta que as duas pessoas que pediram para ele se juntar estavam parecendo um pouco estranhas. Os olhos e as expressões pareciam diferentes, como se elas estivessem hipnotizadas. Ele diz que já viu pessoas na capital que foram hipnotizadas por bruxos e se tornaram marionetes. O Dragon entra na conversa e diz que quando ele e a mãe dele foram atacados, todos os soldados, exceto o líder e alguns outros, tinham a mesma expressão monótona. Enquanto o Prota fica pensando se esse também é o poder do item. Ele fez a mãe do Dragon perder o poder e também consegue transformar humanos em marionetes. O Prota tem uma ideia, que é conseguir a outra metade do item mágico e fazer com que o pessoal libertado os ajudem a lidar com o circo. O Prota parece estar ainda mais animado para a missão e pede para que todos descansem bem e fiquem de olho no circo, apenas aguardando pela oportunidade. Os três lá atrás apenas concordam. Porém o Prota diz para o carinha de verde que ele deve ficar ali até que o circo saia da cidade. O carinha de verde pede para ir embora e diz que não vai contar nada para ninguém. Mas o Prota diz que apenas os mortos não contam nada para ninguém. E ele fica em choque, pedindo para não o matarem. E acaba finalmente cedendo, dizendo que vai ficar ali então. A cena corta e parece que a turma do circo está se deslocando. Doragon e a Dragonzinha estão observando. Ele diz que o circo já está vazando da cidade, e ela diz para avisarem o pai dela. Chegando lá, a Dragonzinha o avisa, dizendo que o circo já está fora da cidade. E o Prota se anima, dizendo para irem agora mesmo a acompanhar de longe. O carinha de verde cai no chão, assustado, pois o Doragon se transformou na frente dele, e ele fica surpreso por ser um dragão negro. O Prota agradece pela informação e joga uma moedinha de ouro para ele. Então eles metem o pé, enquanto o carinha comenta que há dois dragões, um branco e um negro, e que talvez seja uma flor fada, algo assim. E se eles vão conseguir ou não derrotar o circo. A cena corta novamente e vemos dois humanos desgastados e feridos. O de cabelo vermelho diz que de dezenas de pessoas sobraram apenas os dois. E o de cabelo azul diz estar decepcionado e não entende como aquele monstro derrotou todos eles. Eles notam algo se aproximando e veem uma fumaça, e diz que parece ter várias pessoas logo à frente. E quando notam, é a turma do circo. Eles não entendem nada e perguntam por que tem um circo logo ali no meio do deserto. O líder diz para não ficarem em pânico, e diz que a cidade confiou neles para os apoiar. Eles perguntam, apoiar? E o líder diz que sim, mas onde estariam os outros membros? E eles respondem, dizendo que só restaram os dois, e os outros foram transformados em zumbis. Ele os chama de coitados e pede para que entreguem a poção de cura para eles. O palhacinho lá atrás já entrega e eles ficam felizes e até agradecem. Quando bebem a poção, eles elogiam pelo efeito ser forte e ter curado todas as feridas do corpo deles. Eles agradecem o líder do circo. O líder já puxa o acessório mágico, que está soltando uma aura, e diz que ele deve cuidar bem dos escravos dele. Ele cita uma frase: o coração representa a vida, vitalidade, emoção, vontade. E sem emoção e vontade, é ilusão. O próximo capítulo começa e os caras estão sendo afetados pelo item mágico. O coraçãozinho deles está até brilhando. De repente, eles se curvam e diz que estão aguardando por ordens do chefe. E ele pede para o seguirem. Eles aceitam e vão caminhando. A cena corta e o Prota parece ter observado tudo. Ele diz que apenas em alguns segundos eles já foram controlados e viraram marionetes. O Prota comenta sobre mesmo estar com metade do item, o poder parece estar funcionando normalmente. E se pergunta se eles também conseguem usar o poder do item para controlar as pessoas. O Dragon se irrita e fala para o Prota tomar cuidado, pois ele está brincando com o item e está com medo dele cair e quebrar. Mas o Prota responde dizendo que tá de boa, ele está segurando firme com as suas vinhas. Dragon diz que o local mais seguro para guardar o item é na barriga dele, mas o Prota diz que não, que ele pode acabar tendo algum problema de estômago se continuar engolindo coisas assim. O Prota diz que tentou ativar a habilidade na noite passada, porém não conseguiu. Ele se pergunta se fez algo de errado.
Talvez somente pegando outra metade e juntando elas ele consiga ativar a habilidade. A dragãozinha percebe algo e pede para o Proto olhar para frente. Todos ficam impressionados. Ele pergunta se essa é a Montanha Negra e que ela é realmente incrível, enquanto o chefe do circo se impressiona também. Ele diz que montanhas altas e um castelo majestoso é um ótimo lugar para se viver. Um dos carinhas vai indo na frente e ultrapassa a barreira. Os outros vêm o seguindo também. O Proto e seus aliados também passam na barreira. Ele pergunta o porquê tudo mudou do nada. Agora tem até lava no chão. O Prota disse que era um monte negro até agora há pouco, mas agora tá igual um inferno esse lugar. Ele pergunta se por acaso se teleportaram ou viajaram no tempo, enquanto o chefe do circo se pergunta o porquê eles estão presos nessa ilusão. Os palhacinhos ficam assustados ao olhar pra frente. Tá cheio de zumbi e monstros de lava, que já estão vindo pra cima. O Prota também se impressiona com os zumbis de lava, e o dragão pergunta por que tem tantos. Nossa, tá cheio de monstro, ainda bem que o Prota e seus aliados conseguem voar. O chefe do circo diz que é apenas uma ilusão e já envia seus palhacinhos para atacarem. O Prota fica todo animado, pois a oportunidade que eles queriam finalmente chegou. O dragão pergunta se o Prota já quer participar, mas ele diz para darem um tempo e deixar os monstros brincar um pouquinho. A cena corta e o zumbi tá demorando os humanos. Humanos cortando os zumbis. O pau tá quebrando na arena. O de cabelinho vermelho percebe que seu amigo está no chão, mas ele se levanta e vem para cima dele. O dragão diz que em apenas uma mordida o cara já virou um zumbi de lava. O Prota diz que esses são bem mais fortes do que eles enfrentaram lá no deserto. Os zumbis parecem estar na vantagem. Geral tá virando zumbi. O chefe do circo diz que aquilo não é bom e que ele está perdendo seus fantoches. E que para ter uma ilusão tão forte assim, a pessoa responsável por isso deve estar por perto. E pergunta para seu outro palhacinho se ele consegue encontrar a pessoa responsável por isso. O carinha se prepara e ativa o seu poder. Com o seu cajado brilhando, ele diz para o chefe que a pessoa está realmente ali dentro da ilusão, porém ele só consegue sentir um pequeno traço e não consegue saber a localização exata. O chefe pega o acessório e começa a recitar aquela mesma frase, junto com o seu aliado. Então ele percebe algo e diz que agora consegue sentir, e que a pessoa responsável está naquela direção, atrás dos zumbis. O chefe pede para seus subordinados soltarem o rinoceronte blindado, para ele abrir o caminho. O carinha pergunta se ele quer restaurar a força do rinoceronte e fica com medo deles atacar. Mas o chefe diz que tá de boa e eles não têm tempo. Mesmo com meio coração, leva um tempinho para controlar o rinoceronte, mas essa é a única opção agora. O subordinado abre a jaula e o chefe ativa o item mágico e diz que devolveu o poder para ele. O rinoceronte sai putaço da jaula, já quebrando tudo. O chefe pede para atraírem os zumbis de lava e o rinoceronte já vai para cima deles. Um dos zumbis morde a perna dele, mas isso só o deixa ainda mais irritado. Ele joga vários pro alto. Enquanto isso, o Prota só observando que o chefe está usando o rinoceronte para lidar com os zumbis, e que ele parecia ter uma pele grossa, já que a mordida do zumbi não o afetou tanto. O rinoceronte está sentando couro nos zumbis, mas podemos ver alguém lá atrás, mas parece ser uma mulher com chifres e olhos vermelhos. O carinha já aponta, dizendo que aquela é a mulher responsável. E o chefe já pensando que só precisa de uma marionete dessa para fazer aquilo que você sabe o que é. O Prota pergunta se aquela moça é o boss final e fica surpreso por ela aparecer tão rápido assim. O chefe do circo já manda mais palhacinhos habilidosos e pede para que capturem aquela mulher. Eles detonam os zumbis de lava. O Prota de longe diz que aqueles caras parecem ser membros oficiais do circo e fica surpreso por eles tomarem a iniciativa de atacar. De repente, a mulher dá um gritão cheio de raiva e os zumbis ficam todos bufados e raivosos. Eles partem para cima do rinoceronte e começam a devorar ele ali mesmo. O palhacinho diz que o rinoceronte está sendo transformado em zumbi de lava. E o capítulo acaba. Muito obrigado por assistir até aqui. Esse foi o último capítulo lançado na gringa e eu tô sempre pegando e traduzindo aqui pra vocês. Então não esquece de curtir e de se inscrever. Tamo junto e valeu!